exercícios relacionados à questão de juros simples e composto. Vamos lá? Uma pessoa tomou um determinado empréstimo e realizará o pagamento deste em 11 parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$ 1.000. Mas após pagar 5 dessas parcelas, percebeu que essa despesa mensal correspondia a 40% de seu salário. Para reorganizar suas contas, só poderia arcar com uma parcela que correspondesse a 20%. O seu salário permanecerá igual até o término do empréstimo. Ao buscar renegociar o montante que ainda iria vencer, recebeu as seguintes propostas, calculadas sob juros simples, incidindo sobre o valor que falta pagar e dividindo o pagamento a ser feito em parcelas iguais e consecutivas. E aí tem 4 propostas, né? 1, 2, 3, 4, e cada uma tem uma taxa de juros diferentes e também tem um prazo também diferente, tá? Um detalhezinho que eu quero que você repare, presta atenção. Aqui a taxa de juro está em mês, prazo em mês. Aqui está o trimestre, aqui em mês. Aqui está em mês, aqui está em mês, legal? E aqui está em bimestre e aqui está em mês. Ok? Reparou, né? Que esses dois aqui estão diferentes. A gente tem que pôr em mesma unidade de medida, tá? A gente já vai trabalhar em cima disso. Só quero que você fique atento toda vez que tiver uma tabela. Heitor, muito número, muita questão. Faz na ordem, faz com calma. E você vai ver que não é difícil. Em primeiro lugar, né? Ele falou que tinha 11 parcelas de R$ 1.000. 11 vezes 1.000 dá quanto, pessoal? 11.000, tá bom? Ou seja, o nosso montante inicial, o nosso valor inicial era de R$ 11.000. Só que ele já pagou uma parte. Ele pagou quanto? 5 parcelas, ou seja, R$ 5.000. Entendeu a interpretação? Ou seja, quanto que falta pagar por enquanto? 6.000. Só que como eu disse, né? Toda vez que a gente pede um empréstimo, a gente não paga exatamente aquilo. Então ele tem que pagar 6.000. Já chegamos, já fizemos metade do problema, tá? Já fizemos metade. Agora, a gente tem que fazer um cálculo simples. Presta atenção. Aqui está escrito, tá? Que após pagar 5 parcelas, ele percebeu que essa despesa mensal correspondia a 40% do seu salário. Ou seja, lembra que era R$ 1.000? Quanto que ele pagava antes? Então, 40% correspondia a R$ 1.000 do seu salário. Se eu quiser saber 100% do seu salário, vamos por o X, ou seja, a famosa regra de 3, tá bom? Por quê? Porque eu quero saber qual é o salário dele, porque depois ele só vai poder pagar 20%, tá bom, pessoal? Então vamos fazer essa regrinha de 3. Multiplica em cruz, tá? 40x igual a 100.000x, legal? 40 vezes x, 40x. 100 vezes 1.000, 100.000, ok? 40 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. 100.000 dividido por 40 deu 2.500, tá? Agora, a gente sabe que o salário do cara, o salário é de 2.500, ou seja, corresponde a 100%. Legal? Só que é o seguinte, ele falou que agora só quer pagar quanto? 20%, legal. Ou seja, x 20%, regra de 3 de novo. Outra regra, Heitor, vamos aplicar a regra de 3, a gente aprendeu para alguma coisa, né? E aí a gente descobre que multiplicando em cruz, 100x igual a 50.000. Ou seja, 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 50.000 dividido por 100 vai dar x igual a 500, tá? E aí que é o seguinte, ele só pode pagar até R$ 500 por mês. Ou seja, a gente vai agora ver as 4 propostas. Se bater em alguma delas que está acima de 500, o que a gente vai fazer? Vai cortar. Por quê? Ele só pode pagar 20% do seu salário, ou seja, R$ 500. Tá vendo, pessoal? Apesar de ser uma questão de taxa de juro, a gente está fazendo mais regra de 3, né? Então vamos lá. Proposta 1. A gente tem aqui, olha que interessante, né? Os 6.000, que era o valor lá que faltava, né? Ali inicial, e a gente vai dividir por 8. Legal? Por que por 8, Heitor? Porque são 8 meses. Quanto que deu cada parcela? Sem contar os juros, hein? R$ 750.
E, Heitor, mas é mais do que os 500 que ele podia. Se é mais, sabe o que a gente faz? Não vamos nem calcular essa taxa de juros, não perde tempo, porque a proposta 1 não pode ser. Por quê, Heitor? Porque ele só pode pagar 500. Então como deu acima, não preciso nem calcular a porcentagem da taxa de juros. Não, já está acima. Entendeu a lógica, pessoal? Por isso que eu fiz essa regra de 3. Proposta 2, 6 mil dividido por 12. Então, por quê? 6 mil era o valor que ele tinha ainda para fazer. Então, mas nem conta a taxa de juros. Tudo bem, a gente podia contar depois, tá? 6 mil a gente vai dividir por 12. Então, por que por 12? Porque são 12 meses, tá? Ou seja, 500 reais. Então, já deu limite, né? E ainda nem calculamos a taxa de juros. No 3, 6 mil, já expliquei o porquê, e vamos dividir também por 12, porque na proposta 3 são 12 meses, também deu 500. Enquanto na 4, são 6 mil reais, dividido por 14, que são 14 meses. Deu quanto por mês? 428. Bom, em teoria, a 1 a gente excluiu porque foi acima, a 2 e a 3 também. Então, por que você está excluindo a 2 e a 3? Porque ainda tem o juro. Se já chegou no limite dos 500 reais e ainda falta juro, então não vai dar, né? Vai passar inevitavelmente. Pô, então deu 428. Será que erramos alguma coisa na conta? Não sei. Ainda tem os juros, né? Então, vamos lá. 428,57 foi que a gente descobriu, é 100%. Ou seja, a gente quer saber 2,2%. X equivale a 2,2% e vamos multiplicar. A gente faz a multiplicação em cruz. Deu x igual a 9,416 vezes 7, que deu aqui R$ 65,87. O único adendo que eu quero fazer para você é, Heitor, você tirou, né? Vezes 7. Porque é o seguinte, olha aqui a pegadinha do enseja. Bimestre. Eu falei no início da questão, né? Se a gente está falando em bimestre, não, são 14. É 14 dividido por 2. Tá bom? Porque um bimestre equivale a 2 meses. Então não são 14 meses, são 7. Legal? Por isso 7 aqui. Então 9,416 vezes 7, que deu 65,87. Ou seja, se a gente pegar o valor de R$ 428,57 e aplicar os juros, deu 400, somando, né? Deu R$ 494,44. Tá menos do que 500? Tá menos do que 500. Ou seja, ele pode utilizar a proposta número 4, ou seja, alternativa D de dado. Tá bom, pessoal? Proposta número 4. Eu sei, ela não é uma questão simples, mas tá aí a resolução aí para vocês, tá bom? Próximo. No dia 1º de setembro do ano passado, uma dona de casa tinha R$ 1.000 para serem aplicados em um banco que rende 1% ao mês a juros simples. Grava isso, juros simples, ok? Marca aí. Ela havia decidido usar parte dessa quantia para comprar um fogão, tirando dessa quantia quanto fosse necessário para efetuar a parcela de pagamento exigida. E há 4 formas de pagamento previstas para a compra. 1. Parcela única de 600 à vista. 2. Entrada de 400 no ato da compra, mais uma parcela de 200, paga 30 dias depois da compra. 3. Uma parcela única de 605, paga 30 dias depois. E na 4, uma entrada de R$ 300, paga no ato da compra, mais uma parcela de 305, paga 30 dias. Lembre-se que os juros é com um montante inicial, taxa de juros e o tempo. Qual das 4 formas de pagamento é a mais vantajosa financeiramente para a dona de casa? Vamos fazer por partes, né? Para a gente não se perder, vamos lendo o texto e vamos fazer. Ela falou aqui no nosso texto que é R$ 1.000, certo? Para comprar. E a taxa de juros ali é quanto? 1% ao mês. R$ 1.000, 1% ao mês e juros simples. Legal, bacana. Qual que é o inicial ali do banco? R$ 1.000, ok? Já temos isso. Depois, após 30 dias, se ela pegar esses R$ 1.000, aplicar no banco 1% ao mês, quanto que vai ficar? 1%, meu Deus, 1% ao mês de R$ 1.000, ou seja,
0,01, que a gente já descobriu, né? Que 1% é a mesma coisa que 0,01. A gente faz essa multiplicação. Deu quanto? 10. Ou seja, presta atenção, se ela pegar esses R$1.000, jogar no banco, isso aqui é um banco, tá? Tá ali o banco. E aí, quanto que ela vai ter depois de 30 dias? Depois de 30 dias, ela vai ter mais R$10, ok? Ou seja, 1.010. Até aqui, tudo bem? Tá bom? Vamos fazer agora a parte 2. Presta atenção. Primeira proposta, né? Ela simplesmente vai pegar esse dinheiro e vai pagar a parcela única de R$600. Só que se ela fizer isso, presta atenção, nesses R$1.010, na verdade, você tem que descontar os 600, tá bom? Por quê? Porque ele não vai ter esse dinheiro aplicado no banco. Vai ter quanto? Vai ter só esse valor, 410, tá bom? Então, no final, se a pessoa compra o fogão, né? Eu acho que é fogão. Fogão à vista e só vai aplicar o resto do dinheiro, no final só vai ter este valor. Na 2, simplesmente vai dar a entrada, né, de 400 e aí, né, depois vai ter uma parcela ali de 200 depois de 30 dias. Ou seja, a gente faz aqui 1.000 menos 400, porque esse valor de 400 ela gastou no inicial, ou seja, R$600. Esses 600 ela vai aplicar no banco, concorda comigo? E aí vai fazer 600 vezes 0,01. Então, por que 0,01 e não os 1.000? Porque ela já gastou os 400, entendeu? Então, você tira esse 0,01 daqui, 1%. Essa taxa ela é fixa, lembra? Ela é constante, nunca vai mudar. Ou seja, ele não vai ganhar mais R$10, ela vai ganhar R$6, tá bom? Ou seja, 600 mais 6, ou seja, no final, 606. Entendeu a lógica? 606, você vai tirar os 200, que é o quanto que ela tem que fazer a segunda parcela, ou seja, R$406. Ou seja, pessoal, se ela fizer aqui o segundo ato, né, nós vamos ter aqui, ela vai ter menos dinheiro no final, tá bom? No terceiro, não tem entrada, tá? E ela vai pagar o quê? Os 605 só depois de 30 dias. Só que é o seguinte, né, a gente vai ter, ela vai ficar com um mês do dinheiro no banco? Vai ficar, então ela vai ter esses 1.010. Só que é o seguinte, depois ela tem que descontar quanto? Os 605, né, dessa parcela, ou seja, deixa o dinheirinho parado durante um mês, e depois paga, depois de 30 dias, os 605, ela vai ter 405, enquanto na proposta número 4, ela deu de entrada R$300, depois, né, vai ter que fazer mais uma parcela de 305, ou seja, 1.000, que era o valor inicial, tira os 300 da parcela inicial antes de ir para o banco, deu 700. Depois, a gente vai pegar esses 700 e vai multiplicar pela taxa de juros de 1%, que é 0,01, que deu R$7. Ou seja, no final das contas vai ter 700 mais o 7, tá? Que vai dar 707. Depois desses 707, temos que tirar os 305 da segunda parcela, tá? E aí vai dar os R$402. Resultado, pessoal, aí você tem que comparar, tá? Os quatro que deram 410, 406, 405 e 402. A forma mais vantajosa, no final, o deu menor número, foi justamente o último, tá? Proposta número 4. Um agricultor costuma tomar empréstimos de uma empresa financeira sempre em valores de R$5.000, sobre a modalidade de juros simples para pagamento após 6 meses em uma única parcela à taxa de 2% ao bimestre. Entretanto, por se encontrar em um momento com orçamento restrito, está sem grana, né? Solicitou à empresa que o prazo para pagamento fosse ampliado em mais 6 meses, por desejar manter o mesmo valor obtido com o empréstimo e o mesmo valor total a ser pago. No final do prazo, esse agricultor deve solicitar à instituição financeira a aplicação de uma nova taxa de juros bimestral, visto que já é cliente antigo da instituição. Ele quer saber qual vai ser essa nova taxa. Legal, presta atenção.
Qual que é o valor que ele pede de empréstimo? R$ 5.000. Não inventei, está escrito no seu texto, é só você ler com calma. Depois ele vai falar o seguinte, 2% ao bimestre por 6 meses. Anota. Só que depois ele vai querer mais 6 meses, após 6 meses. Anota, eu anoto tudo, tá? Porque eu me perco. Depois, presta atenção. Segundo o nosso texto, e segundo o que a gente já viu nas aulas, você pode fazer dessa forma se você quiser, tá? Se a gente dobra o tempo, o valor mantém e a taxa vai cair pela metade, tá? A gente sabe disso. Agora, um outro método, se você quiser fazer, pega os 5.000 e faz a nossa continha que a gente já sabe. 5.000 que é o quê? O montante inicial, a taxa inicial. Depois a gente vai multiplicar pelos 2%. 2%. Quanto que é 2%, Heitor? 2% é a mesma coisa que 0,02. Pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato não faça por 0,2, tá? 2% é 0,2. Depois a gente vai multiplicar por 3. Heitor, por que por 3 e não por 6? Se é 6 meses. É ao bimestre, pessoal. Ao bimestre. 6 dividido por 3. Tá bom, 6 dividido por 2 vai dar 3. Legal? 3. Multiplica, multiplica, multiplica. A gente chega no valor de 300. Opa, agora vamos apagar aqui, senão ninguém vai enxergar, tá bom? Olha só que interessante. Se 5.000 corresponde a 100%, quantos por cento vão corresponder aos 300 que a gente descobriu? Regrinha de 3, tá? Multiplica em cruz. 5.000 vezes x é igual a 100 vezes 300. Isso dá 30.000. O 5.000 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. X igual a 30.000 dividido por 5.000. Corta esse monte de zero, né? Vai dar 6. 6 o quê? 6%. Lembra? Porcento com porcentagem, número com número, sempre um embaixo do outro. Ou seja, o x igual a 6%. Tá bom? Depois, se aumenta mais 6 meses, isso vai corresponder o quanto, pessoal? Vai corresponder a 1%, tá? Porque a gente está fazendo mês a mês. Todos os meses correspondem a 6%. Ou seja, se a gente pega esse valor e divide pelos números de meses, que são 6 meses, significa que a gente está fazendo 1%, 1%, 1%, 1. Ou seja, 6, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 6 vezes corresponde a 1%. Tá bom, pessoal? É assim que a gente faz.